A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como montar um esboço de pregação. Já faz um bom tempo que vocês estão pedindo isso, desde o início do canal sempre aparece um comentário ou outro, as pessoas falando: pastor, a minha dificuldade é em fazer um esboço, pastor, eu queria aprender a fazer um esboço. Então vamos tratar desse assunto hoje. Se você gostar do vídeo, por favor, dê um like no nosso vídeo, assim você vai contribuir com o nosso canal, você vai estar ajudando o nosso canal. E também se inscreva no nosso canal para você não perder os próximos vídeos por aqui, ok? Bom, então a primeira coisa que precisamos saber, ou que você precisa saber, é o que é exatamente um esboço. Você não vai fazer um esboço se você não sabe o que é um esboço e para que serve um esboço. Bom, o esboço, para deixar bem claro, não é a mensagem, tá? O esboço não é a pregação. O esboço é o rascunho da pregação. O esboço ele é o resumo da mensagem, tá? Então ele não é a mensagem propriamente dita. Se você não tem o que pregar, se você, por exemplo, recebeu um convite para pregar, na semana que vem você fala: eu preciso montar uma mensagem, mas eu não sei fazer esboço, como que eu faço o esboço? Entenda isso, o esboço ele é só o rascunho da mensagem, ele é só o resumo da mensagem, ele não é a mensagem propriamente dita, tá? Existe mensagem sem esboço. Eu poderia pregar uma mensagem aqui sem utilizar um esboço, poderia pregar de memória, de cabeça, assim como o apóstolo Pedro pregou de memória, lá em Atos capítulo 2, do verso 14 em diante, mas não existe um esboço sem a mensagem, não existe. Então, se eu não tenho uma mensagem para pregar, então eu não vou conseguir fazer um esboço mesmo, tá? Existe mensagem sem esboço, mas não existe esboço sem mensagem. Por quê? Porque o esboço ele é apenas um rascunho, ele é apenas um auxiliar. A função dele, a função do esboço é apenas para te lembrar do corpo da mensagem. Quando você está em cima de uma tribuna ministrando a palavra do Senhor, pode acontecer de você esquecer qual que é o próximo tópico, qual que é o próximo assunto que você vai falar. Então aí o esboço vai te auxiliar, porque lá você já vai deixar escrito o próximo assunto, o próximo tópico e a conclusão da sua mensagem. Então o esboço ele serve apenas para que você não saia do foco da mensagem, para que você consiga conduzir a sua mensagem. Pois, digamos que se eu fosse escrever uma mensagem de 30 minutos, em 30 minutos dá para falar muita coisa. Então, se você fosse escrever, colocar no papel uma mensagem de 30 minutos, não ia dar uma folha, ia dar um livro só daquela mensagem, porque é muita coisa que se fala, que é possível falar em 30 minutos. Então, o esboço ele é só uma folhinha que vai te guiar durante a mensagem, ok? Bom, agora que você sabe que o esboço ele é apenas o rascunho da mensagem, ou então o resumo da sua mensagem, então fica fácil você entender que quando a gente vai elaborar um sermão, não se começa pelo esboço, de maneira nenhuma. Você não tem como começar pelo esboço, porque o esboço é a última coisa. Depois que a mensagem está pronta, é que você faz o esboço, tá? Você pode usar várias e várias páginas para rascunhar a sua mensagem, para fazer anotações durante a elaboração da sua mensagem. Você pesquisa num livro, pesquisa no outro, ora, fala com Deus, lê o texto bíblico novamente, lê umas 30, 40 vezes o mesmo texto bíblico, procura outras referências dentro da Bíblia, vai na cadeia temática de versículos, vai nas referências do rodapé da sua Bíblia, vai em comentário bíblico, vai no dicionário, vai no atlas bíblico. Você faz toda uma pesquisa e você pode ir fazendo anotações de como que vai ser o seu sermão, de como que vai ser a mensagem. Mas depois que você tem tudo isso elaborado, que você conseguiu extrair a mensagem da pesquisa, do estudo, da leitura, aí sim agora você vai fazer um esboço, que é apenas um resumo daquilo que você leu, para que você não esqueça qual que é o caminho que você vai seguir durante a sua mensagem. Qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, qual que é o terceiro, qual que é a conclusão. Tá? Então é aí que entra o esboço.
Então, tecnicamente, na prática mesmo, o esboço ele é a última coisa. Ele é a última coisa. Por exemplo, digamos que eu estou no culto e até então não se sabe quem vai pregar. E de repente, de surpresa, o dirigente chega e diz que vai me colocar para pregar. Então, o que eu faço? Eu vou vou pesquisar mentalmente uma mensagem, vou orar, falar com Deus ali, escolher um texto bíblico, uma passagem, e vou pesquisar na minha mente o que eu tenho sobre aquela passagem, o que eu já li sobre aquela passagem, quais os argumentos que eu tenho sobre aquele texto, e aí eu pego uma folhinha qualquer e faço um esboço rápido ali na hora. Primeiro eu vou falar isso, depois eu vou falar isso, depois eu vou falar isso, e a conclusão é tal. Pronto, fiz o esboço ali, fazendo uma pesquisa mental de última hora. Tá? Então o esboço ele é a última coisa. Agora, se você quer pregar a palavra de Deus, querido, não existe uma técnica milagrosa para fazer um esboço, para criar uma mensagem. Não tem outro caminho a não ser estudar. Você tem que estudar. Se você não estuda, você não tem o que falar. Se você não tem nada aqui dentro para falar, você vai falar o quê? Então nem sobe no púlpito, nem sobe na tribuna, nem vai. Nem vai, se você não tem mais o que falar. Senão você vai acabar sendo aquele pregador que lê o texto e fala um monte de coisa, mas que não tem nada a ver com o texto. Né? Lê o texto aqui e faz a maior viagem em vários outros assuntos, viagens intergalácticas até, mas nunca que fala nada sobre o texto. É esse tipo de pregador que você quer ser? Então estuda. Então lê a Bíblia, lê o texto bíblico e aprofunda no texto. Pesquisa ao redor do texto, vai no dicionário, vai na enciclopédia bíblica, vai no comentário, pede a orientação a Deus, pede para que o Espírito Santo de Deus ele venha iluminar a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, para que você possa extrair a mensagem. Ah, Maracés, mas isso tudo é muito chato, eu não sou muito chegado ao estudo. Então você não foi chamado, querido. Eu nunca vi alguém ser chamado e não ter prazer em ler a palavra de Deus. Eu nunca vi alguém dizer que é chamado e não gosta de estudar a Bíblia. Tá? Então você tem que rever o seu chamado aí, tem que rever se é para isso mesmo que Deus te chamou. Porque para pregar a palavra de Deus tem que ter conteúdo. Por exemplo, digamos que você quer falar sobre a cruz, a salvação. Como que você vai falar sobre a salvação se você não entende nada da salvação? Ah, eu quero falar sobre perdão. Tá, como que você vai falar sobre perdão se você não entende nada sobre perdão? Não, eu quero falar sobre Davi. Você quer falar sobre Davi, querido? Você tem que ler a história de Davi, você tem que pesquisar sobre ele, você tem que conhecer o assunto que você vai tratar. Seja lá qual for o assunto que você vai pregar dentro da Bíblia, você tem que entender desse assunto. Se você não entende nada desse assunto, você não tem assunto para pregar, você não tem conteúdo para pregar. Então, não existe escapatória. O negócio é estudar. E nesse ponto é importante, se você tiver condições, fazer um curso de teologia, porque o curso de teologia vai deixar a sua mente ativa dentro da palavra e vai servir também de motivação para você estudar cada vez mais a Bíblia. Bom, agora que você já tem uma noção melhor do que é um esboço, para que serve um esboço e do que realmente você tem que fazer, que é estudar a palavra, eu vou te dar aqui um guia, tá bom? Um guia prático para servir apenas de orientação, para você elaborar um sermão simples, tá? Às vezes eu falo criar mensagem, às vezes eu falo fazer mensagem, mas a gente não faz mensagem nem cria, a mensagem já está pronta dentro da Bíblia, tá? Eu falo assim como uma maneira de falar, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então eu vou te dar aqui um guia prático agora, vou deixar o link passando aqui, vou deixar esse link também na descrição para você fazer o download se você quiser, tá? Mas você pode escrever esse guia porque é muito simples. Para que serve esse guia? É para você elaborar um sermão básico, tá bom? Um sermão básico. Ele vai te ajudar a criar as suas primeiras mensagens, a elaborar os seus primeiros sermões, tá? De forma básica, ok? Como que funciona? Bom, o tema é um tema universal que é possível você pregar esse tema em várias passagens da Bíblia. Que tema é esse? O tema se chama o seguinte: 3 lições que eu aprendo com, certo? 3 lições que eu aprendo com reticências, aqueles 3 pontinhos de continuidade. Esse é o tema. Então, por exemplo, se você pega o assunto Abraão,
o tema vai ser 3 lições que eu aprendo com Abraão. Provavelmente vai ser 3 lições de fé. Se o tema é salvação, então 3 lições que eu aprendo com a salvação, tá? Ou seja, ou então 3 verdades da salvação, tá? Mas normalmente 3 lições. Se o tema é perdão, 3 lições que eu aprendo com o perdão, ou então 3 provas de que eu estou perdoado, tá? Esse é o tema, é um tema universal que dá para você encaixar em qualquer assunto dentro da Bíblia. Mas claro que isso não significa que você pode pregar sem estudar. Você tem que estudar, tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra, tem que mergulhar dentro da Bíblia. E se você foi realmente chamado para pregar, uma coisa que você vai adorar fazer é ler a palavra de Deus, tá? Então, esse é o tema que você pode colocar dentro de qualquer assunto. Por exemplo, eu vou falar de Jonas, do profeta Jonas, que fugiu e tal. Então, 3 lições que eu aprendo com Jonas. Qualquer personagem bíblico ou qualquer tema você pode encaixar esse tema de 3 lições, tá? E qual que vai ser o corpo desse guia? O corpo é o seguinte: lição 1, lição 2, lição 3 e conclusão. Simples assim. Se são 3 lições que você aprendeu, por exemplo, com Moisés, então a primeira lição que eu aprendo com Moisés, eu aprendi com Moisés que mesmo quando eu não tenho capacidade, o Senhor ou ele me capacita ou ele prepara alguém já capacitado para me ajudar. Porque Moisés disse que não era capacitado para falar e Deus levantou Arão para falar no lugar dele. Ou seja, então ou Deus vai me capacitar ou Deus vai preparar alguém para me ajudar. Tá? Então essa é a primeira lição. Um exemplo. A segunda lição que eu aprendo com Moisés, que eu preciso confiar na palavra de Deus. Enfim, você vai meditar na Bíblia e você vai encontrar essas 3 lições sobre Moisés, né? No nosso exemplo, tá? Você pode pegar qualquer outro personagem bíblico. Aí você vai falar da primeira lição, você vai falar da segunda lição que você aprendeu, a terceira lição e depois a conclusão do seu sermão, da sua mensagem, tá? E a conclusão, ela normalmente tem que voltar o sermão para a vida prática da igreja. A conclusão tem que responder a pergunta: o que eu faço agora? Ou o que a igreja tem que fazer agora? Ou seja, agora que eu aprendi essas 3 lições, o que eu faço? Como que eu coloco elas em prática? Isso é a conclusão do seu sermão, tá? É claro que tudo que eu estou passando aqui é bem básico e de uma forma bem fácil para que você entenda e consiga praticar, consiga colocar isso em prática. Se você quiser aprofundar mais, temos o Clube de Pregadores, tá bom? Você pode clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link do Clube de Pregadores e fazer a sua inscrição lá e aprender muito mais com a gente, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar um like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E na semana que vem eu tô aqui com mais uma dica para você, tá bom? Se tem alguma coisa que eu ainda não falei, você gostaria de me ouvir falar ou tratar desse assunto, deixa um comentário com a sua sugestão aqui embaixo, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.